Esporte Agora. Oferecimento Peugeot 206. Quem põe as mãos não tira da cabeça. A solução vem de fora. Felipão convoca sua legião estrangeira para o próximo jogo das eliminatórias. Dia 5 de setembro em Buenos Aires contra a Argentina. Tem muita estrela de volta e sobraram apenas 8 vagas para a turma que ainda joga no Brasil. O Vasco faz aniversário. O clube de muitos títulos em sua história completa 103 anos, cercado de polêmicas e precisando de uma vitória hoje contra o Cerro pela Mercosul para manter suas chances de classificação. E amanhã a Mercosul bota a bola para rolar ao vivo aqui na Band. O Grêmio, bem na competição e mal no Brasileiro, recebe o Palmeiras, que joga ao contrário. Está ótimo no Brasileiro e caindo pelas tabelas da Mercosul. E tem mais pega entre brasileiros amanhã. Os dois em maior crise no momento também duelam na Mercosul. Cruzeiro e Corinthians decidem em campo qual está mais para baixo. Não chega a ser um palácio, mas o mesmo prédio que hoje abriga a garotada que carrega o Santos no Brasileiro já teve o Rei Pelé como hóspede. O Brasil, que não se cansa de ganhar campeonatos do mundo, volta para casa com mais missões cumpridas. Os jogadores da seleção masculina principal e juvenil de vôlei chegam ao país com mais 2 importantes títulos da bagagem. É isso e muito mais você vai conferir no Esporte Agora, logo depois do intervalo. Futebol Total. Oferecimento Embratel, sua única empresa de telecomunicações. O grande mestre dos kickboxers. Hoje, 10 da noite. Alô você, boa noite, pra cima sempre. Está chegando o seu Esporte Agora. De esporte elitista a mania popular. Pelo menos aqui no Brasil, esse é o objetivo que o golfe pretende atingir em pouco tempo, mas com muitos incentivos. O golfe no Brasil busca um caminho para o futuro. Incentivar a formação de novos jogadores é um dos principais objetivos de alguns projetos que começam a se difundir pelo país. O principal deles é o dos campos públicos. O campo aqui, ele é público em área privada. Evidentemente que não se paga para entrar, não se tem título, não se tem joia, não se tem nada. Porém, é um local que não tem a menor interferência do governo. De um total de 2.000 pessoas que já visitaram este campo público, 500 pessoas se tornaram golfistas regulares. Será que você não é a próxima ou o próximo a descobrir esse esporte? Hoje o Brasil conta com 15.000 praticantes e 85 campos oficiais. Números que devem crescer ainda mais nos próximos anos, já que o golfe pode voltar a ser incluído nas Olimpíadas. Isso a partir dos Jogos de Pequim em 2008. Vocês, com absoluta segurança, absoluta certeza, vão gostar daquilo que verão aqui. E vocês terão todo o acompanhamento da Federação Paulista de Golfe nesse desenvolvimento do esporte. O vôlei masculino vitorioso na Europa está de volta ao Brasil. Alegria geral para os meninos de ouro e para os adultos também dourados. Depois de ser derrotada pelo Brasil na final da Liga Mundial, a Itália sediou um torneio internacional. Só que, mais uma vez, quem comeu a massa foi o time verde e amarelo. Comeu um pouquinho sim, né? Mas acho que a gente tem que continuar trabalhando aí, porque agora já vem Sul-Americano, Copa América, enfim, depois Copa no Japão, ganhando Sul-Americano. Então a gente tem que... Ganhou, parabéns, mas acho que tem que esquecer. Já começa todo um ciclo de novo para um outro campeonato. Foi bom para a gente poder observar todos os jogadores. E
e mostrar mais uma vez que nós estamos no nível dos melhores times do mundo. Isso aqui é a coisa mais importante. No aeroporto Tom Jobim, Nauber estava duplamente feliz. O jogador vibrou com a conquista do Mundial pela seleção juvenil na Polônia, um título levantado por ele em 93. Por isso, fez questão de deixar um recado para a garotada. Parabéns aí, moçada, valeu, show de bola. Continuem firme aí que já a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Há vários jogadores, nós já vimos observando, que tem chance, em num curto espaço de tempo, estar integrando a seleção adulta. Nossa intenção é já, com alguns deles, começarmos a trazê-los para o convívio da seleção adulta, para começarmos a observá-los mais de perto, né? E isso vai acontecer o mais rapidamente possível. Os campeões juvenis chegaram algumas horas depois. Murilo, um dos destaques do campeonato, não largava o troféu de jeito nenhum. Ah, ele é o irmão do Gustavo, da equipe principal. Tem um caminho já meio trilhado, acho que ele foi deixando umas pedrinhas para mim e ficou um pouquinho mais fácil, mas sempre correndo atrás, né? O título mundial serviu para abrir as portas para essa geração que ainda sonha em crescer no esporte. Quanto é que você mede, Leandro? 2,12 metros. Quer alcançar ainda o quê? A Olimpíada lá na Grécia. Vai alcançar? Se Deus quiser. Um sonho que já não está, mas tão distante assim. 1, 2, 3, é campeão! Agora o futebol. Hoje o Departamento Jurídico da Confederação Brasileira se manifestou emitindo o posicionamento oficial da entidade sobre vários assuntos, entre eles a garantia de que o presidente Ricardo Teixeira não vai renunciar ao cargo. O advogado Luiz Roberto Barroso preferiu não comentar as acusações divulgadas pela imprensa para não legitimar as denúncias que, segundo ele, foram obtidas de maneira inconstitucional, com informações protegidas por sigilos bancário e fiscal, mas afirmou que as explicações vão surgir no momento certo. Eu posso afirmar que jamais saiu um centavo ilegalmente da Confederação Brasileira de Futebol para o Dr. Ricardo Teixeira. As coisas na vida sempre aparecem e vocês verão que essas explicações são muito singelas e não tem nada de nebuloso. O advogado também afirmou que a CBF não tem como sofrer algum tipo de intervenção do governo federal. Esta seria uma providência duplamente vedada pela Constituição. Luiz Roberto Barroso disse que o presidente Ricardo Teixeira está com problemas de saúde e, assim que melhorar, deverá fazer um pronunciamento, mas garantiu que Teixeira nunca pensou em deixar o cargo. O presidente Ricardo Teixeira, provavelmente antecipando que a pergunta surgiria, me disse categoricamente que não pretende renunciar em hipótese nenhuma. A maioria dos meninos sonha em ser jogador de futebol. Para isso, algumas vezes é preciso ficar longe de casa, longe da família. Então, todo mundo tem que se virar para manter a ordem. No Santos não é diferente. E o esporte agora foi conhecer um pouco do dia a dia dos jovens jogadores do Peixe, que tem como exemplo o Rei. Vida de esportista é assim, pelo menos enquanto está nas categorias de base. A alimentação tem que ser farta. Como passatempo, existe uma sala de TV, com Silvia Garcia na tela. Espaço para a fé. Os quartos são apertados e populosos. Antes de chegar à seleção ou mesmo ajudar o Santos a conquistar títulos, o Rei passou por isso. Há 45 anos, Pelé tinha a vida que os garotos levam hoje. A residência fixa do Pelé era Vila Belmiro. O sonho, então, é se profissionalizar e, com um bom contrato, buscar melhores condições e privacidade. Este é um edifício na praia de José Menino, em Santos, que tem um lado curioso. Você, por exemplo, pode ter um vizinho que é médico, outro dentista, outro engenheiro, outro bancário. Mas aqui, neste prédio, todos, porta a porta, têm a mesma profissão. A única coisa que muda é a posição. O zagueiro lateral preto é o primeiro a querer assunto e vai até o apartamento do volante Paulo Almeida, mas tem um pouco de interesse nisso. Toda vez quando ele vem da Bahia, traz um doce bacana para nós. Pelo menos existe retribuição, a tal da política de boa vizinhança. Quando não tem nada aqui, eu vou filar banho na casa dele. É alho, ovo e sardinha, é o que a gente mais come na casa dele. E ter vizinhos companheiros de trabalho tem suas vantagens. Mora junto, treina junto, então fica mais fácil, né, o papo. Então a gente é mais aberto um para falar com o outro, tem mais intimidade, então isso é muito bom. A gente conversa bastante, mas com certeza a gente só tem o direito de melhorar cada vez mais, na verdade.
E essa alegria de viver em grupo é levada também para dentro de campo. O técnico Geninho sabe que pode contar com a garotada para o que der e vier. Já os mais experientes também passam um bom momento no Campeonato Brasileiro, mesmo frente à exigente torcida do Santos. Foram 6 rodadas no Campeonato Brasileiro e o Santos continua invicto. Analisando isto, parece estar tudo bem na Vila Belmiro. Mas não, os empates já andam incomodando a torcida. Em 6 jogos, foram 4. Na última partida, um magro 0-0 contra o Botafogo do Rio foi a gota d'água para a torcida. Pegaram mais no meu pé. Mas é uma coisa natural. Eu acho que o torcedor ele quer ver a vitória. O Santos não tem feito os gols. Aí talvez esteja uma hora erro da equipe do Santos. Para o torcedor, um empate na maioria das vezes é decepcionante. E para o jogador não é diferente. O atleta empatar dentro de casa para mim é uma derrota, né? E empatar dentro de casa, o torcedor paga o seu ingresso, ele tem que xingar, faz o que quiser e nós tem que ter ciente disso. Mas agora nós tem que levantar a cabeça que domingo vamos jogar na Vila Belmiro, nós tem que ter tranquilidade para conseguir fazer os gols, que vai ser um jogo difícil também. A equipe do Juventude é uma boa equipe, para conseguir ter uma grande vitória de lá, né? Os estrangeiros dominam a seleção. Luiz Felipe Scolari convocou hoje 14 jogadores que atuam fora do país para a partida contra a Argentina no próximo dia 5 em Buenos Aires, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Muita experiência e nenhum rancor. O treinador confirmou a volta de Mauro Silva, apesar do refúgio no embarque para a Copa América. Os convocados são o goleiro Dida, laterais Cafu, Roberto Carlos e Júnior, zagueiros Roque Júnior e Lúcio. Para o meio-campo, Emerson, Eduardo Costa, Mauro Silva, Juninho Pernambucano e Rivaldo. E atacantes Marcelinho Paraíba, Elber e Denilson. Felipão não quis falar sobre os jogadores que não foram convocados, mas abriu uma exceção e disse que gostou de ver Ronaldo voltando a jogar futebol. Fiquei contente com ele, pela alegria. Acho que inicia-se um caminho, um processo. Tomara que ele tenha todas as condições de recuperação. Scolari não definiu ainda a equipe titular, mas deu uma pista. Emerson e Mauro Silva, que voltou a ser convocado depois de pedir para não ir à Copa América, devem ser os 2 volantes titulares. O técnico Scolari quer o time pronto para enfrentar a catimba argentina e toda a pressão de 70 mil torcedores no estádio. Quando mais a torcida ficar te xingando, quanto mais a torcida vaiar, é porque o teu time está bem. Então deixa eles vaiarem e vamos ver se a gente consegue jogar bem. O Brasil enfrenta a melhor seleção dessas eliminatórias e que tem 11 pontos a mais, 35 contra 24. E num confronto como esse, o Brasil seria a zebra. Um Filipão confiante garante que não. Eu continuo achando que o Brasil tem uma grande equipe e tem condições de enfrentar a Argentina lá ou aqui de igual para igual, porque é um clássico. E em clássicos, muitas vezes, quem não está no momento em melhores condições tem o poder de superação. O Vasco comemora hoje 103 anos. Como a fase não anda nada boa, os jogadores querem dar a volta por cima e presentear a torcida com uma vitória contra o Cerro Porteño daqui a pouco no Paraguai pela Copa Mercosul. 400 anos depois de descobrir o caminho marítimo para as Índias, o navegador português Vasco da Gama foi homenageado no Rio de Janeiro por alguns jovens membros da colônia lusitana, que fundaram no dia 21 de agosto de 1898 o Clube de Regatas Vasco da Gama. 103 anos se passaram e muita coisa mudou. Se no passado foi a primeira equipe a desafiar a burguesia, permitindo a presença de negros, mulatos e comerciantes, hoje se afunda em meio a crises financeiras e dirigentes polêmicos. Ao longo da história, o Vasco colecionou inúmeras glórias em todos os esportes. No futebol, conquistou quase tudo: 21 estaduais, 4 nacionais, 3 torneios Rio-São Paulo, 1 Libertadores e 1 Copa Mercosul. E falando em Mercosul, o time tem uma parada dificílima daqui a pouco contra o Cerro Porteño, em Ciudad del Este, no Paraguai. Lanterninha do Grupo A, com apenas 1 ponto em 2 jogos e ainda sem o baixinho Romário, que está machucado, o Vasco quer acabar com a fase ruim a partir de hoje. Nós vamos encontrar bastante dificuldade, mas
O Vasco vai procurar fazer uma bela partida para que a gente possa obter o resultado positivo. A gente vai enfrentar o Cerro independente de jogar fora de casa, com a intenção de ganhar, né? Já que não começamos bem na Mercosul e precisamos também de uma reabilitação para dar confiança aí ao time. O Cruzeiro, amanhã em casa contra o Corinthians, pelo menos na Copa Mercosul, quer provar que o milionário time armado nesse segundo semestre pode realmente dar certo. A partida contra o Corinthians pode dar fim ao pesadelo do Cruzeiro, que não está bem no Brasileirão nem na Mercosul. Para o técnico Ivo Wortmann, nas últimas partidas faltou agressividade e mais empenho dos jogadores. E a partir de agora, ele será bem mais exigente. Eu vou começar a trabalhar realmente da forma que eu trabalho, que é nível de cobrança. Nível de cobrança daquilo que se treina e daquilo que se pede. Contra o Corinthians, o técnico Ivo Wortmann, sem 4 titulares, foi buscar no juvenil e no júnior o reforço que tanto precisa. Um deles é o atacante Jussier, de apenas 17 anos, no lugar de Leonardo. Os novatos Alê, Bill e Mancuso, todos com menos de 20 anos, também estarão ao lado das estrelas. E tudo que o técnico acredita, apesar da pouca idade destes jogadores, é na personalidade de cada um. Futebol não existe idade, existe a personalidade e tu tem que acompanhar as categorias de base e aquele jogador que estiver merecendo tu trazer para participar aqui, treinar com os profissionais. O Corinthians é o líder do grupo C da Mercosul com 2 vitórias em 2 jogos. Um resultado positivo amanhã em Belo Horizonte dá tranquilidade para o time já pensar na próxima fase do torneio e para isso o técnico Vanderlei Luxemburgo pode mudar o time que vem jogando no Brasileiro. A equipe corintiana treinou hoje no CT do América em Belo Horizonte, mas a imprensa teve dificuldade para trabalhar. Vanderlei Luxemburgo gesticulou muito na conversa com os jogadores, chamando a atenção da equipe para o difícil jogo contra o Cruzeiro, amanhã pela Mercosul. O goleiro Maurício, hoje no América Mineiro, lamentou o momento de crise que vem atravessando o Corinthians com seus problemas internos. A gente está acompanhando, eu acho que está até uma vergonha já. A gente vê jornais, coisas que envolvendo até familiares, a gente fica triste, mas a gente não pode dizer nada, que a gente tá de longe. A gente só espera que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Para enfrentar o experiente time do Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez algumas modificações na equipe, pelo menos neste treino. A começar pelo gol. Doni foi testado e pode aparecer como novidade. É um sonho de todo jogador, principalmente para mim, defender a camisa do Corinthians. E se ocorrer isso, eu vou entrar e vou dar tudo para poder ajudar. A zaga foi formada com Marcelo, Chaide e Batata. Já na ala esquerda, Edson entra no lugar de Kleber, que está suspenso. Todo momento o jogador tem que estar preparado, né? Psicologicamente, né? Eu acho que é uma oportunidade, né, que estou tendo para jogar. Espero jogar bem, entrar com personalidade e fazer aquilo que o professor pedir. O São Paulo, na quinta-feira, encerra a participação brasileira de meio de semana na Mercosul. O tricolor tem 1 vitória e 1 empate. E em casa, contra o Vélez Sarsfield, a chance de confirmar a liderança do grupo D. Entre os melhores no Campeonato Brasileiro. Líder do grupo D na Mercosul. Nada mal para um começo de semestre. O São Paulo está próximo do que Nelsinho Batista espera do time. Eu acho que pode dar mais, né? Pode produzir mais, mas para o momento eu acredito que todos estão satisfeitos. O que anda fazendo falta de verdade por aqui é a pontaria. Se os atacantes não têm marcado, o técnico explica o motivo. Hoje no futebol é muito importante a chegada dos meias. Quando você tem uma marcação nos seus atacantes, é importante que os seus meias cheguem. E é o que está acontecendo. O último gol de Luiz Fabiano foi no dia 25 de julho. 7 jogos, quase um mês sem balançar as redes. A gente fica meio desapontado, mas é normal. O futebol é isso mesmo. Tem dia que tudo dá certo, tem dia que não dá. Fazer o quê? Sorte que o Kaká tá fazendo. Quem sabe, quinta-feira contra o Vélez Sarsfield da Argentina, Luiz Fabiano mude essa história. Quem também quer virar o jogo é França, que no final de semana saiu de campo sem deixar o seu.
Ainda é cedo para voltar a falar em jejum de gols, mas o próprio França admite: 6 gols em 14 jogos no segundo semestre é uma média baixa para quem já entrou para a história do São Paulo. Ser o quinto maior da história, realmente sempre vai ter essa cobrança de fazer gols, e na hora que tiver a oportunidade eu vou tentar fazer. O Palmeiras, para não depender das chances matemáticas da Mercosul, precisa de uma vitória amanhã em Porto Alegre contra o Grêmio. O Verdão tem problemas, muitos problemas, mas tem também o volante Fernando, peça fundamental no esquema do técnico Celso Roth. Ponto de equilíbrio, sustentação do meio campo, indispensável. Não dá para imaginar o Palmeiras sem o competente Fernando, que faz jus ao espaço conquistado. No Palmeiras há quase 2 anos, o volante Fernando estava no Japão e foi uma indicação de Luiz Felipe Scolari. Chegou como opção e virou solução. Devido às renovações, né, que em termos de elenco que teve nos últimos tempos, a gente conseguiu se firmar e hoje estamos aí fazendo parte dos 11 titulares. A tranquilidade apresentada pelo volante impressiona. O toque na bola sempre é seguro, quase não erra passes. Cartões, muito difícil. Às vezes o pessoal fala que o jogador que joga ali na minha posição, de repente precisa ser violento, mas acho que não tem nada a ver. Acho que o mais importante é você visar a bola. A postura e liderança passiva de Fernando conquistaram Celso Roth. Por isso o técnico, que não despreza a conversa reservada com jogadores que terão a missão de parar o Grêmio, não cansa de elogiar o volante. Tanto funcionando como já foi de terceiro zagueiro, como volante, segundo volante, como primeiro volante, o Fernando tem uma atuação destacada. É um ponto de equilíbrio da equipe juntamente com outros jogadores, mas o Fernando merece destaque. E a Copa Mercosul você acompanha aqui na Band. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, tem Grêmio e Palmeiras ao vivo do Estádio Olímpico em Porto Alegre. O Grêmio é líder do grupo E com 6 pontos ganhos e o Palmeiras está em terceiro com 1 ponto conquistado. Se já era radical, agora tem gente que coloca um motor na asa delta para aumentar a velocidade e a adrenalina. Oferecimento Peugeot 206. Quem põe as mãos não tira da cabeça. Ao vivo, direto de Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras. Mais um jogaço entre 2 grandes rivais na Copa Mercosul. Nesta quarta, 9h25 da noite. Estamos de volta. O secretário-geral da Confederação Brasileira de Atletismo, Martinho Nobre dos Santos, confirmou que a atleta Fabiane dos Santos tentou se matar. Fabiane foi pega no exame antidoping pela 2ª vez na carreira e, ao receber na semana passada o resultado positivo da contraprova e que dessa forma poderia até ser banida do esporte, tomou veneno de rato. Ela foi hospitalizada, mas já está em casa e passa bem. Enquanto isso, na Áustria, algumas feras do atletismo voltaram à ativa depois do Mundial de Edmonton, no Canadá. No Grand Prix de atletismo da Áustria, a principal atração foi o duelo entre o atual campeão mundial, o norte-americano Alan Johnson, e o cubano campeão olímpico Anier Garcia. Desta vez, as posições se inverteram e o cubano levou a melhor. Nos 800 metros para mulheres, deu a austríaca Stefanie Graf, que sem a maior concorrente, a campeã olímpica e mundial Maria Mutola, venceu fácil a prova. Na Áustria, quem mora neste pacato vilarejo pensou que os alienígenas estavam invadindo a Terra. Esses insetos gigantes são uma nova modalidade de esporte radical. Alguns malucos resolveram adaptar um motor às asas delta e ficam passeando a 200 km por hora. Está terminando o Esporte Agora de hoje. Amanhã, meio-dia, tem o Esporte Total. Nós estamos de volta às 8 da noite da quarta-feira com mais um Esporte Agora. Às 9h30, não esqueça, 9h30 da noite de amanhã, tem Copa Mercosul ao vivo na Band com Grêmio e Palmeiras, direto de Porto Alegre. Boa noite, até amanhã.